Boa tarde, eu sou Melania Amorim, médica ginecologista e obstetra, professora da UFCG e do IMIP, pesquisadora, e eu vou estar aqui na virada feminista online 24 horas, começando, testando. Olá, boa tarde, eu sou Melania Amorim, médica ginecologista e obstetra, professora da Universidade Federal de Campina Grande e do IMIP em Recife, Pernambuco, professora de ginecologia obstetrícia e de saúde baseada em evidências, pesquisadora, e eu vou estar falando sobre aborto, evidências em direitos sexuais e reprodutivos. Boa tarde a todos. Eu começo declarando que eu não tenho conflito de interesses. Isso é muito importante porque eu vou repetir várias vezes ao longo de minha apresentação que todos nós, profissionais, gestores, administradores de saúde, nós temos a obrigação de obstar, de estar ao lado das mulheres para que elas possam exercer seus direitos sexuais e reprodutivos plenamente, incluindo o direito de não ter filhos quando necessário. Isso é muito importante porque existem profissionais com conflito de interesses e são exatamente aqueles que deixam que seus valores, seus preconceitos, suas convicções filosóficas ou religiosas prevaleçam e passam a se omitir ou se posicionam contrários aos direitos das mulheres. Esses profissionais não deveriam estar atendendo as mulheres, porque a palavra obstetrícia vem do latim obstare, que significa estar ao lado. Então, quem está ao lado das mulheres deve apoiá-las sempre, integralmente. Então, eu venho de público aqui declarar que eu, médica, ginecologista e obstetra, mãe de 2 filhos, ativista pela humanização do parto e do nascimento, como eu entendo que obstar é estar ao lado, eu estou ao lado sempre, ao lado das mulheres. E eu defendo o aborto seguro e legal como um direito reprodutivo básico para salvar vidas. E eu, com essas mãos, essas mesmas mãos que têm a felicidade de aparar as vidas que se iniciam de fato quando os bebês chegam ao mundo, eu tenho que declarar que eu faço abortos nas situações previstas em lei e eu me voluntario de antemão para assistir a abortos quando eles estiverem de fato legalizados no Brasil. Eu vou me voluntariar para atender abortos livremente pelo SUS. Eu trabalho, por enquanto, com a perspectiva de redução de danos. A redução de danos significa dizer que nós não podemos realizar abortos em todas as situações pelo desejo da mulher, mas nós podemos, devemos, temos a obrigação de acolhê-las. Reduzir os danos é poder acolher a mulher que pretende abortar, sem julgamento de valor, sem tentar convencê-la do contrário, apenas mostrando as alternativas e explicando sobre riscos, sobre métodos. Isso tudo faz parte de uma proposta que já foi bem sucedida em alguns países antes da legalização. E nessa minha apresentação de hoje, eu vou falar não somente sobre as evidências, sobre acesso ao aborto legal, e eu indico essa referência aqui, que é um artigo do meu orientador, o professor Faundes, publicado no International Journal of Gynecology and Obstetrics em 2015, sobre evidências sobre amplo acesso ao aborto legal. E eu estarei falando também sobre essa política de redução de danos. Então, por que falar sobre evidências e por que encarar o aborto sob essa óptica da saúde e da saúde pública? Primeiro, porque é uma causa importantíssima de morte materna. E a morte de mulher é uma tragédia para a família, é uma tragédia para a sociedade, é um evento que não deveria acontecer, trazendo prejuízos de uma forma global para o mundo. E no Brasil, nós temos 4 causas básicas de morte obstétrica direta. Aborto é a 5ª causa de morte obstétrica como um todo e é a 4ª causa de morte obstétrica direta. As mulheres aqui no Brasil, elas morrem de hipertensão, de hemorragia, de infecção e das complicações do aborto inseguro e ilegal.
São os 4 cavaleiros do Apocalipse de morte materna. E se nós temos estratégias para combater as mortes por hipertensão, administrando sulfato de magnésio, para prevenir e tratar a hemorragia pós-parto, para prevenir e tratar a hipertensão, nós também deveríamos ter estratégias amplas para impedir essas mortes por abortamento. E essas estratégias incluem amplo acesso à contracepção de alta efetividade e certamente também a legalização do aborto. Como diminuir essas mortes por abortamento, que são muitas? Eu vou falar sobre isso. Primeiro, através da política de contracepção, porque a política de contracepção tanto vai evitar as gestações de alto risco, mas vai evitar as gestações que levam a aborto. Então, nós defendemos sim o amplo acesso à contracepção de alta efetividade como uma medida de saúde pública. Porém, isso não é suficiente. São muitas mortes por aborto. 10% das mortes maternas ocorrem devido a complicações do aborto inseguro e do aborto ilegal. O que acontece é que, ano passado, nós tivemos mais de 1.600 mortes maternas, então a gente pode deduzir 160 mortes por aborto, mais ou menos uma morte por aborto a cada 2 dias. E eu sei que a palavra aborto, ela desperta grandes controvérsias. Agora mesmo, quem por acaso pode estar passando por aí e de repente começou a assistir esse live, pode estar pensando, lá vem mais uma campanha, um blá 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 dessa pessoa aí que é uma abortista, que é uma defensora do aborto e que certamente eu tenho certeza que existem muitos dementadores no Brasil inteiro que acreditam saber a resposta. E eu preparei até um PowerPoint que eu exibi no Facebook e exibi também no Cia Parto, que aí é muito comum que nos rotulem de imediato como abortistas. Porém, essa não é a pergunta que deve ser colocada, se você é contra ou você é a favor do aborto. As pessoas acabam respondendo pelo lado mais fácil, elas dizem que são contra, porque é mais ou menos isso que se espera. É bonitinho, até quem vai falar sobre legalização começa dizendo, não, eu pessoalmente sou contra o aborto. Então é mais ou menos a pergunta que desperta essa necessidade de uma resposta, digamos, boazinha. As pessoas estão esperando que você diga sua opinião sobre o aborto. E essa é a pergunta errada. Na verdade, não existem, ou existem poucas pessoas que são literalmente a favor do aborto. Ninguém gosta do aborto. As mulheres, elas não estão promovendo chás de aborto, nem se animando para ir para uma festa como quem faz um aborto. Na verdade, embora a grande maioria das mulheres não se arrependa de ter provocado abortamento, a maioria preferiria não ter passado por essa situação. Então, esse é um falso dilema. Não existem pessoas contra ou pessoas a favor do aborto. O que existem são pessoas que acreditam que as mulheres merecem ser punidas, que a criminalização ela é eficaz e que as mulheres merecem ir para a cadeia. Ou seja, são pessoas que defendem a legislação proibitiva. E existem outras pessoas que acreditam o contrário, que não acreditam nessa legislação proibitiva. Que elas acreditam isso sim, que a legislação proibitiva prejudica a mulher e a sociedade, ela não é efetiva para a redução de abortamentos e ela não é justa. E tudo isso, todas essas opiniões sobre a legislação proibitiva, essas opiniões são baseadas em evidências científicas sólidas. Então vamos tentar destrinchar isso daí. Como é que efeito tem condenar uma mulher que provoca um aborto? Quais são esses efeitos? Então, isso é uma estatística mundial. Nos países onde o aborto é ilegal, em geral são os países mais pobres, menos desenvolvidos, onde o aborto legal e seguro ele não é acessível, as mulheres vão recorrer a abortos inseguros, vão procurar soluções inseguras e isso acaba gerando consequências muito graves, morte, complicações e sequelas. Morte por hemorragia, morte por infecção,
morte por lesão traumática de órgãos, porque as mulheres às vezes utilizam instrumentos perfurocortantes e podem ter não só perfuração uterina, mas de bexiga, de intestino, de outras vísceras. E ainda podem sofrer reações tóxicas a produtos que são ou ingeridos ou, infelizmente, colocados nos genitais. Soluções cáusticas que incluem até a própria soda cáustica, mas também permanganato de potássio e outras. E isso leva a lesões graves e pode levar à morte. E quando a gente fala de morte, e quando a gente fala de uma morte a cada 2 dias aqui no Brasil, a gente está falando somente do topo do iceberg, porque para cada morte a gente vai ter pelo menos 30 complicações graves. E mais ainda, a morte por aborto, que na América Latina ocorre entre 10% a 30% das causas de morte materna, ela é muito subnotificada. É a causa, na verdade, que ela é mais subnotificada. E a gente vê aqui o que eu costumo chamar que é uma verdadeira epidemiologia da desigualdade. Porque o risco de morrer por aborto provocado nos países pobres, onde o aborto é ilegal, onde o aborto é clandestino, onde as mulheres recorrem a práticas inseguras de aborto, chega a ser de 100 até 1000 vezes maior do que o aborto que é provocado nos países desenvolvidos, nos países que têm o aborto legal. São quase 1000 vezes mais complicações em morte. Então, assim, realmente é uma situação que configura desigualdade, que configura injustiça, e isso se chama descaso e crueldade para com as mulheres. Então, qual é a relação que a mortalidade tem nesses países com o aborto legal? A gente tem uma experiência clássica, que é a da Romênia, quando Ceausescu, em 1966, proibiu os abortos eram permitidos. Vejam o que acontece com a mortalidade materna. A mortalidade materna, vamos ver se está dando para ver melhor aqui, ela ascende dramaticamente, não só a morte materna por aborto, mas a mortalidade materna global. Então, esse é o efeito que a proibição do aborto leva em relação à mortalidade materna. Ou seja, qual é o efeito que aborto inseguro e ilegal, qual é o efeito que a criminalização traz para a saúde das mulheres e para a sociedade? A gente já viu, é um efeito extremamente prejudicial, traz sofrimento, morte e dor. E vamos agora à segunda pergunta. Essa estratégia de criminalização, baseada em evidências, ela é eficaz? Quer dizer, ela está reduzindo, impedindo as mulheres de abortar? Então, na verdade, há evidências nítidas e sólidas de que, independente do tipo de legislação, as mulheres vão recorrer ao abortamento quando elas querem interromper gravidezes não desejadas por qualquer motivo. Então, não há nenhuma relação da taxa de abortos, e a gente está falando aqui do número de abortos para cada 1000 mulheres entre 15 a 49 anos. Essa taxa de abortos não tem relação nenhuma com a política de legislação do aborto. Independente se é uma legislação proibitiva, que proíbe o aborto até em situação de risco de vida materna. Existem países que o aborto é proibido em qualquer circunstância. Independente se é uma legislação que permite o aborto até 12 semanas, ou permite o aborto em algumas situações de exceção, como estupro, risco de vida materno. Então, em todos os países, essas taxas de aborto, elas são extremamente semelhantes, independente do tipo de legislação. Ou seja, a legislação proibitiva, ela não é efetiva. Ela é injusta, a gente já viu, ela é prejudicial para a saúde das mulheres, ela é prejudicial para a saúde da população e ela não é efetiva. E aqui no Brasil, o que é que ocorre? Bom, nós estamos em um país onde os abortos são ilegais, então nós não temos os reais números. Nós temos estimativas, já se falou até em 800 mil a 1 milhão de abortos. Mas a gente tem uma pesquisa recente, publicada em 2016, a Pesquisa Nacional do Aborto, que traz números mais próximos da realidade. E essa pesquisa, a Pesquisa Nacional de Aborto, que foi coordenada por Débora Diniz e pela Anis, ela demonstra que até chegar aos 40 anos, as mulheres, 1 em cada 5 mulheres, terá provocado pelo menos um aborto. Isso é muito comum, gente. Todo mundo conhece 5 mulheres. Então, todo mundo conhece uma mulher que
provocou o aborto. Eu conheço muitas dessas mulheres, talvez mais do que o habitual por conta de minha profissão, mas todos vocês conhecem, certamente, uma mulher que provocou o aborto. E a estimativa é que são mais de 500 mil abortos provocados por ano. Isso dá em torno de 1.300 abortos por dia, quase um aborto por ano. Então, na medida que a gente está falando, a gente tem certeza de que estão acontecendo abortos. E que mulheres, na verdade, a Pesquisa Nacional do Aborto traz o perfil dessas mulheres, mulheres de todas as cores, de todos os credos religiosos, de todos os estratos socioeconômicos, de todos os níveis de escolaridade. Todas essas mulheres abortam. O que acontece é que as que morrem são exatamente as mulheres mais pobres, as mulheres com menos escolaridade, com condição socioeconômica adversa, as mulheres que vivem na periferia e as mulheres negras. Esse recorte social e racial ele é perverso. A mortalidade por aborto nas mulheres negras chega a ser 3 vezes maior do que a morte por aborto nas mulheres pobres. Então a gente pode concluir, aliás, que criminalizar o aborto, nós temos uma legislação proibitiva no Brasil, não impede as mulheres de abortar. E, portanto, não é uma política para reduzir os abortos. Aqui no Brasil, nós temos 3 situações somente em que a mulher pode abortar. Se ela é vítima de estupro, se a gravidez é decorrente de estupro, se não há outra forma de salvar a vida da gestante, e mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível a interrupção da gravidez em casos de fetos anencefalos. Então, desde 2012, nós também estamos autorizados a interromper a gestação em casos de anencefalia. Em todas as outras situações, mesmo de sofrimento psíquico, em qualquer outra situação que a mulher queira interromper, até por anomalias letais que afetam os bebês, o aborto ele é ilegal. E as mulheres continuam abortando. Então, essa política, ela não é eficaz para reduzir abortos. Exatamente, é mais uma forma de criminalizar as mulheres pobres e as mulheres negras. E aí nós fazemos 3 perguntas. A legislação proibitiva tem efeito sobre a saúde das mulheres e da sociedade? Tem efeito péssimo, prejudicial, deletério, mata mulheres, causa sofrimento e dor. É eficaz? Não, as mulheres continuam abortando. E finalmente a gente tem que se perguntar, ela é justa? É justo que a mulher possa ser condenada, que ela possa ir a júri popular, que ela enfrente penas de cadeia? Não é justo, porque a mulher engravida por fatores que ela não controla. Porque os outros que contribuíram para essa gravidez, os homens principalmente, eles não são condenados. E principalmente porque somente as mulheres pobres é que sofrem as consequências. Somente as mulheres pobres é que vão fazer abortos clandestinos em condições inseguras. A gente sabe que a mulher com uma boa condição socioeconômica, ela, mesmo clandestinamente, ela consegue abortar em segurança, ou porque ela tem acesso aos medicamentos que provocam aborto, ou porque elas têm dinheiro para pagar um aborto em clínicas clandestinas, porém clínicas que oferecem segurança e que fazem aborto com métodos seguros. Então, são somente as mulheres pobres que têm as complicações, que são gravíssimas, e a gente já vai repetir. Hemorragia, infecção, perfuração de vísceras, lesões por substâncias cáusticas, por substâncias tóxicas. E, finalmente, somente as mulheres pobres são processadas e presas por provocar o aborto. Eu não conheço nenhuma mulher de boa condição socioeconômica que tenha sido processada ou que tenha sido detida. Mas a gente sabe de várias mulheres pobres que já o foram. E, finalmente, os homens, que são aqueles que engravidam as mulheres e, às vezes, ou muitas vezes, contra a vontade delas, eles não são processados, não são excomungados. E, muitas vezes, eles abortam com a palavra. Eu não queria nem citar o nome, mas aquele deputado que quer ser nomeado, eu tive o desprazer de assistir um vídeo em que ele dizia grosseiramente: foi a sociedade que comeu essa mulher, que nada, ela que procurou uma clínica de abortos. Então, a parte a grosseria, a misoginia e o machismo, essa mulher engravidou sozinha, porque só ela sofreu as consequências. Só ela, que não engravidou sozinha,
a quem muitas vezes a sociedade negou os métodos contraceptivos e que teve a participação de outras pessoas. E aí nós nos perguntamos, foram 3 perguntas. A criminalização traz consequências para a saúde da mulher? Traz, e gravíssimas. Ela reduz abortos? Não. Ela, pelo contrário, as mulheres continuam abortando independente da legislação. Ela é justa? Não. Ela é profundamente injusta. E sendo assim, o que é que nós, profissionais de saúde, e por que é que eu estou aqui falando, o que é que nós poderíamos fazer para amenizar o problema, para evitar o aborto inseguro e suas consequências? Então, a primeira alternativa é reduzir as gravidezes não planejadas, as gravidezes não desejadas. O mais irônico é que muitos dos grupos que se dizem pró-vida, e eu vou dizer que eles não são pró-vida, eles são pró-morte, eles se manifestam contrários a qualquer método contraceptivo. Sem falar assim que muitas mulheres não têm acesso a métodos contraceptivos de alta efetividade. Mas eu tenho aqui esse folheto aqui que vocês estão vendo, me foi entregue por uma representante de um grupo pró-vida em determinada situação, um debate no Senado, e praticamente o único método que eles acham que não é abortivo é a abstinência. Nós precisaríamos também ter uma educação em sexualidade responsável. Mas vejam que é justamente isso, a educação em sexualidade, a que se opõem grupos e movimentos como a Escola Sem Partido. Quando você fala disso, quando se coloca o tema ideologia de gênero, praticamente abolindo essa possibilidade de educação sexual. Então é um contrassenso, porque a gente sabe que realmente as pessoas que têm educação sexual e que têm acesso à contracepção, elas vão ter uma diminuição clara. Várias evidências demonstram que realmente quanto maior o uso de métodos contraceptivos, vamos ver aqui, então menor é a taxa de abortos. Então a gente deveria também estar garantindo isso daí. Mas mais ainda, o que é importante é que a gente faça com que os abortos que não se podem evitar, eles sejam seguros. E como é que a gente poderia evitar os abortos inseguros? Garantir que os abortos que não podem ser evitados, porque afinal de contas assim, ou porque estava usando um método contraceptivo não efetivo, ou por algum outro motivo a mulher engravidou. Então, a primeira coisa é que a gente tem que facilitar o acesso ao aborto seguro e legal nas condições atuais em que o aborto é permitido no Brasil, que nós já falamos. Risco de vida para a mãe, gravidezes decorrentes de estupro e portadores de anencéfalos. E, na verdade, o que a gente sabe é que ainda há muitos obstáculos para o pleno funcionamento dos serviços de abortamento legal. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque foge um pouco da minha apresentação, mas a gente também tem que garantir que esse direito, que já é assegurado por lei, ele seja cumprido. Então, cumprir a legislação e realmente facilitar o aborto seguro nas situações previstas por lei. E, finalmente, temos que lutar para ampliar as condições em que o aborto é legalmente permitido, o que significa defender a descriminalização e significa realmente lutar pela legalização do aborto. Porque isso já foi demonstrado em diversos estudos, e vocês se lembram da Romênia, né? Veio a legislação proibitiva em 1966, a mortalidade materna se elevou. Quando finalmente essa lei foi derrubada, a mortalidade materna caiu, e caiu drasticamente. E quando alguém pergunta, mas você não pensa no feto e nos direitos do feto? E a gente vai dizer aqui que a gente não vai fazer elucubrações filosóficas ou religiosas, nós vamos ser bem pragmáticos e baseados em evidências, porque senão começa aquele troca-troca de desaforos. Você é a favor do aborto? E, na verdade, mais uma vez eu digo, isso é um dilema falso. Você pode ter uma convicção pessoal contra o aborto, mas você pode ser contra, condenar e punir a mulher que aborta. Porque o que a gente observa, aliás, em relação aos fetos, para quem se preocupa tanto com os direitos dos fetos, é que nos países em que houve a legalização, a liberalização do aborto, na verdade, o número de abortos ele tende a diminuir. Então, a gente tem aqui, por exemplo, estatísticas
da Itália e da França, dos Estados Unidos e mais recentemente o que aconteceu no Uruguai. Então, sempre que nós liberamos as leis sobre aborto, isso não aumenta o número de abortos. Ao contrário, a tendência é que, em médio e longo prazo, diminua o número de abortos. E por que diminui o número de abortos? Primeiro porque, em vez de abortar na clandestinidade, as mulheres irão procurar o serviço de saúde e elas vão ser acolhidas pelo serviço de saúde. E o mais bacana é que quando elas são acolhidas por uma equipe transdisciplinar. Não é só o médico, é o médico, a enfermagem, a psicologia. Então, toda uma equipe interdisciplinar está ali para conversar com a mulher e acolhê-la. E elas podem, primeiro, assim, receber informações, receber cuidados pós-aborto, métodos para evitar novas gravidezes não planejadas. E só com isso a gente já vai reduzir em 40% o número de abortos, porque o aborto recorrente, um segundo ou um terceiro aborto, é responsável por 40% dos abortamentos. Então, se a mulher chega ao serviço de saúde, ela tem os cuidados pós-aborto e aí ela tem acesso à contracepção. E mais ainda, elas podem sair da situação de vulnerabilidade em que elas se encontravam, se, por exemplo, elas engravidam porque estavam em uma relação abusiva e outras situações de vulnerabilidade. E também o que se observou no Uruguai foi que algumas mulheres, depois de acolhidas pelo serviço de saúde, depois de conversar com essa equipe transdisciplinar, elas podem até, esse não é o fulcro nem o alvo do problema, mas elas podem desistir de abortar. Então, no Uruguai, quando acolhidas pelo sistema, elas podem desistir de abortar. Então, na verdade, eu quero deixar aqui bem claro, legalização do aborto não somente diminui o número de mortes maternas, mas é uma estratégia efetiva para a redução do número de abortos. Então, as pessoas que são violentamente contra o aborto, elas deveriam ser pró-legalização. Porque nesse contexto que eu estou falando, ser contra a legalização do aborto significa que você está contribuindo para manter uma situação em que morrem no Brasil centenas de mulheres por ano, em que morrem no mundo milhares de mulheres por ano. E significa que você não se importa com essas estatísticas, talvez porque elas não o afetem, que você não se importa com os milhares de abortos clandestinos. Estão lembrados do que eu falei? 1.300 por dia, quase um abortamento por minuto. Então você não está preocupado com esses abortamentos. Você não está considerando o sofrimento e a dor das mulheres. E você não está salvando vidas de embriões e fetos, ou de aglomerados celulares, ou de embriões e fetos já desenvolvidos. Porque, na verdade, é o contrário. Se a gente quisesse a legalização, você iria salvar os conceitos dos embriões, se esse for o seu foco. Isso significa, na verdade, que se você é contra a legalização do aborto, você não dá valor às vidas das mulheres. Nossas vidas não importam. E se nossas vidas, as vidas das mulheres não importam, você não pode ser chamado pró-vida. Eu sinto muito, mas vocês são pró-morte. E, finalmente, já caminhando para o fim dessa apresentação, eu queria só reiterar que a proibição legal tem consequências graves para a saúde da mulher e para a sociedade. Não reduz os abortamentos. É profundamente injusta. E fica a pergunta que não quer calar. Por que é tão difícil mudar a lei existente? Ou pelo menos aplicar a que já existe? E há várias explicações. A sociedade é patriarcal, misógina e machista. As vidas das mulheres, as nossas vidas, não importam. Se insiste ainda nesse dilema de ser, que é falso, de ser a favor ou ser contra o aborto. A representação das mulheres no legislativo e pelo menos nas instâncias superiores do judiciário ainda é muito modesta, muito pequena. E aquelas criaturas que têm poder para induzir a mudança não são criaturas afetadas pelas leis restritivas. Os abortos clandestinos, porém seguros, eles estão acessíveis para quem pode pagar. Todo mundo sabe disso. É hipocrisia. As mulheres ricas abortam, as mulheres pobres e negras, elas morrem. Todas sofrem, mas somente as mulheres pobres é que são sempre perseguidas pelo aborto ilegal e que sofrem suas consequências mais dramáticas. Lesões graves que podem afetar para sempre suas vidas, sequelas e a morte.
As mais afetadas são sempre as mulheres pobres, aquelas que não têm voz, não têm direitos, não têm quem as represente. E é isso aí o nosso compromisso como profissionais de saúde. Nós temos que representá-las, nós temos que nos juntar a esse grito que emana das mulheres, porque essas mulheres, elas não são ou são pouco representadas no parlamento. E a bancada conservadora, principalmente depois do golpe, ela vem se fortalecendo, vem ganhando espaço, vem ganhando poder. E aí eu reforço mais uma vez, eu acho que vai ser a terceira vez que eu vou dizer isso. Todos nós, profissionais de saúde, todos nós, gestores de saúde, todos que trabalhamos com a saúde da população, nós temos a obrigação de estar ao lado das mulheres, para que elas possam exercer livremente seus direitos sexuais e reprodutivos, que incluem o direito de não ter filhos, sem riscos desnecessários de morte. Todos nós, essa é a nossa obrigação como profissionais de saúde. Nós sabemos que existem tramitando diversos projetos que a maioria deles é visando restringir ainda mais o direito ao aborto. Existem projetos absurdos como o Estatuto do Nascituro, que na prática viria a impedir o aborto até nas situações atualmente já previstas por lei, até para salvar a vida da mulher. Nós temos essa famigerada PEC 181, que vai novamente à votação agora, dia 4 de outubro, em que introduziram um cavalo de Troia, num projeto que originalmente era somente para aumentar a licença maternidade das mães de prematuros. Claro que todo mundo é a favor de prorrogar a licença maternidade de mães de prematuros, mas introduziram essa cláusula, esse dispositivo aí dentro da PEC, que fala da inviolabilidade da vida, e se você fala sobre isso, a gente corre o risco de ir contra o que está no nosso Código Penal, que é de 1940, mas que garante o aborto em vítimas de estupro e para salvar a vida da gestante, e a gente está indo contra a última determinação do Supremo de 2012. Então é preciso estar de olho, porque na verdade pode ser que, se a gente não tomar cuidado, cheguem a proibir o aborto em qualquer situação, até para salvar nossas vidas, que já valem muito pouco, porque é isso que se pleiteia com o Estatuto de Nascituro e com a PEC 181. Com esse projeto substitutivo, realmente Jorge Tadeu introduziu esse cavalo de Troia. E aí eu cito Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que se manter vigilante durante toda a sua vida. Existem alguns projetos para legalizar o aborto. A SUG 1514, que infelizmente está parada no Senado, e o relator é o pastor evangélico Magno Malta, então certamente vai parar. Mas a gente sabe também que o pessoal, juntamente com a ANES, protocolaram no Supremo Tribunal Federal a primeira ação que pode efetivamente, se for julgada favorável, levar à legalização do aborto no país. Nós precisamos estar pressionando o tempo todo, porque realmente são direitos que a qualquer momento, a cada vez mais, o retrocesso ameaça a vida, ameaça os direitos das mulheres. A gente tem que lembrar que essa criminalização, ela viola permanentemente nossa dignidade, nossa cidadania. Não pode haver plena cidadania se as mulheres não têm o direito ao aborto seguro, ao aborto legal. E nós precisamos estar vigilantes sempre contra esses projetos retrógrados e tentando pressionar para que se possa legalizar o aborto por outras formas. Enquanto isso, a gente tem que pressionar também o Ministério da Saúde para que promova a política de redução de danos, que pode vir a amenizar o problema. O Uruguai adotou essa política de redução de danos, que é mesmo uma legislação proibitiva, mas que os profissionais de saúde possam acolher as mulheres, aconselhá-las, orientá-las, dar informações sobre os métodos abortivos. Então, seria muito importante que o Ministério da Saúde realmente adotasse a política de redução de danos. Isso é fundamental e eu acho que isso mais ou menos sumaria o papel que os profissionais de saúde podem ter nesse momento. Mais uma vez, eu insisto, a gente tem que estar ao lado das mulheres. Nenhuma mulher pode
ou deve morrer ou ter consequências graves em decorrência de um aborto inseguro. Nenhuma mulher, quando a gente sabe que são principalmente as mulheres pobres e as negras que estão sofrendo as consequências absurdas, abusivas dessa legislação retrógrada. Sem direito ao aborto, não há cidadania para as mulheres. Como falam todos os grupos feministas irmanados nesse momento, nós temos que ter educação sexual para decidir, contracepção para não engravidar e aborto seguro e legal para não morrer. É pela vida das mulheres. Todos nós, profissionais de saúde, nos formamos com essa finalidade básica de apoiar, de estar ao lado, de lutar. E temos essa obrigação, mais uma vez, de garantir que as mulheres possam exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, inclusive o direito de não ter filhos, sem correr riscos desnecessários de morte. Nesse momento, eu só queria agradecer a atenção que vocês me deram até agora. Eu tenho que dizer que minha recomendação é que nós, nesse momento, sejamos todos feministas. A gente está aqui na virada feminista de 24 horas, lutando, pressionando por nossos direitos. Muito obrigada pela atenção. A todo o Brasil, eu só peço, todos vocês que estão me assistindo, todas vocês que me acompanharam até esse momento, exijam dos profissionais de saúde esse posicionamento e que todos nós, profissionais de saúde, possamos ter essa sensibilidade e esse compromisso, porque essa luta é nossa. Obrigada e até mais.